Amém, irmãos? Jesus é o Senhor por mais uma oportunidade de desfrutarmos a palavra do Senhor. Vamos começar orando, né? Senhor Jesus, abençoe essa palavra, guarda esse falar. Senhor, queremos ser por Ti encorajados, por Ti também, Senhor, queremos ser direcionados. Cuide de nós, Senhor. Sem Ti não somos nada, sem Ti não sabemos nem o que falar, Senhor. Não sabemos nem o que dizer, mas o Senhor sabe e nos dá direção, Senhor. Senhor Jesus amado, cura de cada irmão, cuida, Senhor, de cada um de nós. Fala conosco, Senhor, nossa necessidade, aquilo que precisamos ouvir. Não queremos, Senhor, nos encher de doutrina apenas, mas queremos principalmente, Senhor, ser iluminados da nossa condição. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor Jesus. Perdão, irmãos. Senhor Jesus, de fato, mais uma palavra preciosa a gente pode desfrutar agora nessa noite, irmãos. O título dessa mensagem de semana é Deus me habilitou, do alimentiário novo que nós temos desfrutado, né? Então a mensagem de semana é Deus me habilitou. Talvez você tenha já ouvido falar muitas mensagens nesse aspecto, principalmente agora que estamos em 2 Coríntios. Mas foi tratado outros aspectos muito interessantes que precisamos considerar, irmãos, em nossa vida espiritual, uma vez que o Senhor nos tornou seus ministros. Amém? Você e eu somos ministros do Senhor. Inculque isso em sua cabeça. Antes de qualquer coisa, antes de sua profissão, antes da sua vida comum dessa terra, você e eu somos ministros do Senhor. E o Senhor quer que nós desempenhamos o nosso ministério, o nosso serviço, o nosso ministério como ministro da Nova Aliança, com total dedicação e presteza. E o Senhor vai cuidar de nós em todas as coisas. Então, por isso que Ele nos habilitou e hoje tem nos capacitado. A nossa suficiência para servir o Senhor não vem de nós mesmos. Aquilo lá em 2 Coríntios 3:5 fala aqui, a nossa suficiência vem de Deus. Então a capacidade não é sua. A gente viu na leitura da semana que Moisés, ele foi preciso passar 80 anos para que ele pudesse daí ser utilizado como ministro do Velho Testamento, da Velha Aliança. Ele passou 40 anos no Egito como príncipe, mas 40 anos como pastor de rebanho no deserto, para poder esquecer toda a sua capacidade humana ou fazer morrer essa capacidade humana para que em ressurreição, a partir dos seus 80 anos, ele pudesse iniciar o seu ministério do Velho Testamento, que durou uns 40 anos. Mas nós não temos 120 anos. Poucos homens hoje chegam a 120 anos e nós nos convertemos já bem mais atrasado do que Moisés. Então temos pouco tempo e o Senhor também, irmãos, Ele está apressado. Ele quer que nós possamos nos aperfeiçoar o mais rápido possível, aproveitando todas as oportunidades. Amém? Então aproveite todas as oportunidades que você tem hoje para ser tratado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor como ministro da Nova Aliança. Paulo entendeu isso e ao passar por sofrimentos, ele, irmãos, aproveitou todas as oportunidades. Então você também aproveite e eu preciso aproveitar todas as oportunidades. Porque o ministro da Nova Aliança ele não é treinado, irmãos, em escolas. Você não é treinado, eu não sou treinado em ministérios. Eu não sou treinado em missões ou, o termo correto é em cursos de ensino superior da área, né? Teologia, por exemplo. Você é treinado na sala de aula, não é treinado em escolas, né? Mas nós somos treinados, irmãos, no nosso dia a dia. Foi assim que o Senhor fez com os discípulos. Ele pegou os discípulos e treinou-os por 3 anos e meio, acompanhando ele em todas as suas jornadas. E todas as experiências que o Senhor passava, o Senhor ensinava aos discípulos. Eles aprendiam algo para sua vida espiritual, para também ser o seu ministério após a obra do Senhor. Nós também, irmãos, nosso aperfeiçoamento maior é no nosso dia a dia, é nas experiências que o Senhor permite nos passar. Então, quando o Senhor nos permite passar por experiência, é para nos aperfeiçoar. Não é para lhe testar somente, e não é para causar mal a você e nem a mim, mas é para nos aperfeiçoar, nos habilitar ainda mais como ministro da Nova Aliança. Do trato espiritual, nós temos todas as ferramentas. Você tem Cristo. Cristo é tudo suficiente. Temos Cristo, temos tudo. E esse Cristo está onde? Em nosso espírito. Então, nós estamos no nosso espírito cada dia, mais esse Cristo ele vai sendo
engrandecido em nós e mais experiência com Ele teremos, e assim poderemos ser mais capacitados para ser o ministro da nova aliança. Por isso que a necessidade de estar no nosso espírito. O essencial na formação do ministro da nova aliança não é saber tantas coisas. Precisamos sim conhecer a palavra, vou tratar disso mais na frente, mas principalmente exercitar o espírito. Se exercitarmos o espírito, nós vamos poder ainda mais amar a palavra, mas muito mais. Seremos aqueles que de fato exercitam o ministério da nova aliança. Pois o ministério da nova aliança é um ministério do espírito e não da nossa vida e da alma. Então, cada oportunidade que nós temos no nosso dia a dia, adversidade, dificuldade, em um momento como esse, irmãos, de pandemia, onde pessoas estão doentes, onde familiares talvez estejam doentes, onde amigos estejam doentes ou desempregados, ou com dificuldade para receber ou obter renda. Então, muitas coisas se levantam contra, com dificuldades tamanhas, mas não podemos olhar apenas por esse aspecto. Temos que entender que hoje nós somos ministros e nosso plano é o reino. Ponha-nos na nossa cabeça que o nosso plano é o reino. Essa terra, irmão, já está julgada. A Bíblia fala que ela jaz no maligno. Não tem o que esperar mais dessa terra. Não tem mais o que dizer, o que pôr esperança nessa terra, irmãos. Nós podemos fazer planos no nosso campo humano, mas esses planos eles são limitados, porque o Senhor, irmãos, Ele está às portas. Podemos sim fazer planos, programar e continuar nossa vida, pois o Senhor, quando voltar, Ele pode nos encontrar no campo ou no moinho. Mas, entretanto, irmãos, nós precisamos considerar primeiramente o Senhor em nossa vida e precisamos considerar, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida é para nosso aperfeiçoamento. Seja experiências positivas, seja experiências negativas. Paulo falou o que, irmãos? Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Que visão, irmãos! Nós temos a visão de percorrer ou alcançar um reino, né? Um reino que está preparado para todos aqueles que amam o Senhor. Então, para o ministro nova aliança é essencial o quê? Exercício do Espírito. Então, Deus lhe habilitou com Cristo e hoje necessita que nós exercitemos nosso Espírito para sermos mais ainda capacitados com o ministro nova aliança, para exercer com fidelidade esse ministério. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós, como ministro nova aliança, precisamos ter é aproveitar as oportunidades que acontecem no nosso dia a dia, as dificuldades, seja ela de onde vierem, pode vir da sua família, pode vir do seu trabalho, pode vir do seu emprego, mas também pode vir no seio da igreja, no nosso meio. Talvez não estejamos em dificuldade com um irmão, porque não estamos nos vendo, né? Porque não estamos nos juntando, né? E isso vai limitando os atritos entre nós. Mas eu creio que quando nos voltarmos a reunir, irmãos, naturalmente, nós teremos que, por um motivo ou outro, discordar de uma coisa ou outra. Isso gera um pouquinho de atrito, né? Então, esses atritos também são necessários para que o Senhor possa tratar o nosso homem natural. Ó Senhor Jesus! Queremos, irmãos, os irmãos querem, né? Nós queremos, né? Ser ministro da nova aliança, de fato, eles que exercem esse ministério. Aí, uma coisa interessante, irmãos, que o ministro da nova aliança, como eu falei, ele não é a pessoa de sala de aula, somente, né? Ou então, ele é uma pessoa de rua. Como assim de rua? Que no dia a dia, na dificuldade da nossa vida, é que nós somos aperfeiçoados, né? Tem muitas pessoas que têm uma boa oratória. Que é oratória? Conseguem falar bem, conseguem organizar as ideias e trazer as ideias para as pessoas de forma fácil, né? De forma explicada. Tem gente que tem até aspecto de coaching, que é a pessoa que dá palestras e dá treinamentos. Mas, irmãos, podemos até falar bem, irmãos. Você pode até ter uma boa oratória, uma boa gestão de palavras e de ideias e conseguir expô-las. Mas, irmãos, o que vai tocar o coração da pessoa é o Espírito. Quando você está no Espírito, é Deus quem fala, não é você quem fala. Quando a gente está no Espírito, é Deus quem toca o coração da pessoa, não é você. Você pode até falar palavras errôneas ou gaguejando, mas aquela palavra que você falar, ela vai tocar no coração da pessoa, porque não vai ser sua palavra. Ela não vai sentir você falando, mas vai sentir o poder de Deus. O Espírito transmite, irmãos, o poder de Deus, ou o próprio Deus, através da palavra, porque nós somos como um canal para transmitir essa palavra.
Então, a necessidade hoje de exercitarmos o nosso espírito em todas as coisas. Cada vez que está nosso espírito, nossa visão também fica mais clara. O ministro da Nova Aliança precisa ter uma visão clara, irmãos. Tenha uma visão clara do que você está seguindo. O que você segue? Você segue homens? Você segue ministérios? Você segue ideias? Você segue bandeira? Não, irmão. Não seguimos nem bandeira, nem homens, nem ministérios. Nós seguimos o ministério, que é o Ministério Nova Aliança. O ministério começou com o Senhor Jesus e perdura até o dia de hoje. E perdurará até a volta do Senhor. Então nós seguimos esse ministério, que é o único ministério. Não há divisão, não há divisibilidade, né? Embora ele tenha especificidade, ou seja, características, mas nós seguimos esse único ministério. Precisamos ter uma visão clara quanto a isso. Uma visão clara, irmãos, aqui seguir. Pois, como temos visto anteriormente em outras mensagens, existem dois tipos de palavras, né? Uma palavra profética, que é a palavra da direção, né? Então, essa palavra profética, irmãos, é a palavra que dá direção no nosso caminhar. Uma palavra profética não é uma palavra individual, é uma palavra que traz consolo. Sim, traz consolo, mas não é uma palavra individual para uma pessoa só, mas é uma palavra coletiva para um povo. Onde a gente vê, irmãos, essa palavra profética, a característica dela? A gente vê quando, no Velho Testamento, com Moisés, no Novo Testamento, com o próprio apóstolo, né? Quando um dos apóstolos morreu, que foi o Judas, então eles precisavam levantar um outro apóstolo. Mas esse apóstolo tinha umas características interessantes. Ele teria que estar acompanhando o Senhor desde o batismo de João até a sua ascensão do Senhor. E os apóstolos lá, eles tratam disso com um termo interessante, chamado de este ministério, ou o ministério. Então, toda vez que eles tratam desse termo, o ministério, estão indicando que existe apenas um único ministério. E qual é o propósito desse ministério? A edificação do corpo. Não é a promoção de uma pessoa ou a edificação de uma pessoa, mas é de um corpo, é o coletivo. Então, falar desse ministério é falar coletivo, para um corpo, para que o corpo seja edificado. Isso está caracterizado lá em Efésios 4, 11 a 12. Esse é o primeiro versículo que eu vou ler hoje. Leremos outros, mas eu vou ler não muitos versículos, irmãos. Eu creio que os irmãos têm desfrutado do alimentar em casa e eu peço aos irmãos que considerem isso, desfrutem do alimentar, né? Precisamos ter uma vida normal de ler a palavra. Fala assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista a pensamentos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que eu falar profético? Para que haja edificação no corpo. Vamos falar que traz direção no corpo, né? Que leva o corpo a ser edificado. Então, esse falar profético, ele normalmente é levantado por uma pessoa. O Senhor levanta uma pessoa para falar esse falar profético, ou um grupo de pessoas, né, para falar esse falar profético, desde que tenha uma incumbência, né? O Senhor fez isso no Velho Testamento com Moisés. Se não perceber, no Velho Testamento não existia falar profético de forma clara para um povo, quando não existia povo. O Senhor trouxe promessas para Abraão, trouxe promessas para Noé, o Senhor arrebatou Enoque vivo, mas entretanto eles não eram considerados um povo, embora Abraão tivesse a promessa da nação. Apenas quando tinha um povo, foi com quem? Com Moisés, que era o povo de Israel, aí o falar de Deus passou a ser um falar de direção, profético. E a gente vê isso basicamente clarificado quando Moisés consultava o Senhor, ou quando a nuvem tomava posição guiando o povo de Israel, dando direção ao povo de Israel, e o povo seguia ali ordenadamente, né? Então, o falar profético, ele vem mediante, ele é, aliás, voltado para um povo. Então, hoje, o corpo de Cristo é o povo de Deus. Amém? E esse corpo de Cristo, que é o povo de Deus, precisa de um falar que traz direção. Qual é a direção que tem sido dada hoje, irmãos? De forma macro, de forma grande, é o reino. Ou seja, nos apessoar, nos crescer para reinar com o Senhor. Então, essa é o propósito final, né, do falar profético. E tudo que for relativo a práticas é o falar profético, ainda é um pouco especificado. Um falar profético
para a prática diária. Por exemplo, quando fala-se de um livro na minha mão, desfrutar disso, né? Quando fala-se de pregar o evangelho, né? Orar pelas pessoas, posso orar por você, por exemplo. Essa prática é muito interessante e preciosa, irmãos. E quão falhamos ainda em não orar pelas pessoas, hein? Mesmo em tempo de pandemia, tem como orar pela pessoa ainda virtualmente, né? Então, quando você pratica essas coisas, você está recebendo esse profeta que está praticando ele, né? Traz uma direção para a sua vida também, pois isso leva você a crescer em vida e alcançar o plano grande, que é justamente nós reinarmos com o Senhor. Então, precisamos ter a visão clara quanto a esse falar e quanto a esse ministério para que possamos segui-lo fielmente. Senão, teremos, de certa forma, um coração de incredulidade. E é isso que o Senhor não quer. O Senhor não quer em nós um coração incrédulo, pois um coração incrédulo filtra o falar do Senhor. Além de filtrar o falar do Senhor, não crer naquilo que o Senhor está falando por meio do falar profético. A gente tem essa experiência justamente com o povo de Israel. A gente vê que o povo de Israel, eles tentaram o Senhor. Assim que saíram do Egito, eles ficaram com sede e julgaram Moisés. Moisés fala, o texto lá fala de Êxodo 17 que eles queriam até mesmo apedrejar Moisés, dizendo que o povo saiu do Egito para morrer de sede no deserto. Então, eles eram um povo, de certa forma, incrédulos. Eles não criam no Senhor, não criam que aquilo que o Senhor fez há pouco tempo atrás, o Senhor poderia refazer novamente e trazer-lhe água, né? Mas eles eram um povo demais incrédulo. Então, quando a gente não ouve falar profeta do Senhor, a tendência é tornar-nos incrédulos. A Bíblia fala um perverso coração de incredulidade. Ainda vê um pouco sobre esse texto lá em Hebreus, que é um ponto que baseia essa palavra é Hebreus capítulo 3 e 4. Vamos começar a ler agora esse trecho, que é o trecho da segunda parte da palavra, onde nós precisamos considerar versículo por versículo. Não vou fazer nenhuma exposição delongada, irmãos, por causa do tempo que tem reduzido, mas a gente vai lendo aqui aos pouquinhos e eu vou compartilhando com os irmãos. Hebreus 3:1 fala assim: por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial. Oh, vocação celestial, irmãos, hein? Então nós estamos fazendo parte da vocação celestial porque você, um dia que era do Senhor e foi introduzido nesse povo de Deus que é a igreja, né? Considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, né? Então nós que confessamos o Senhor, confessamos mediante esse sumo sacerdote Jesus, o qual é fiel àquele que o instituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Isso é importante, irmãos. Moisés era fiel no que foi incumbido. Nós também temos uma comissão. Deus habilitou para ser ministro da Nova Aliança. Você tem ouvido essa palavra? Pois é, irmãos. Se você ouviu, me perdoe, mas você agora está no rol daquelas pessoas que precisam cumprir o seu ministério. Não tem mais volta. Precisamos cumprir nosso ministério. Você já nos deu, irmãos. Você já nos deu. Tchau, agora é cumprir. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Eu li esse versículo aqui de Timóteo, que fala sobre isso, e fiquei muito encorajado, de certa forma também. Fiquei além de encorajado, fiquei um pouco cobrado, né, pelo Senhor. Que é o que ele fala aqui em Atos 20 e 24. Vamos ler aqui 4 versículos bem rápidozinho, que fala sobre isso. Atos 20, 24, que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Agora veja esse ponto. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. São Paulo, ele não queria saber da sua vida desde que completasse a carreira que estava proposta para ele, o que o Senhor deu a ele. E isso aqui era individual, completar a carreira. E no lado da obra, ele queria também completar o ministério que recebeu do Senhor. Então ele recebeu esse ministério do Senhor. Nós também recebemos o ministério do Senhor ao crer nele, irmãos. Tornamos seus ministros. Aí o outro versículo muito rico é Romanos 11, 13. Ele fala assim, ó:
Dirige-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. O ponto forte aqui, eu glorifico o meu ministério. Esse glorificar aqui não é de trazer glória, de vanglória, mas glorificar aqui no original é honrar, irmãos. Outras versões trazem honrar o meu ministério. Então Paulo, ele honrava o ministério dele. Como? Cumprindo ele. Nós precisamos honrar o ministério que o Senhor nos deu, né? Porque o Senhor irá também se cobrar de nós. Lembra dos irmãos que lá em Mateus 24, 25, há dois aspectos que o Senhor cobrará daqueles que são cidadãos do reino dos céus, que somos nós. O aspecto da vida e da obra. A parábola das virgens e dos talentos. Né? A das virgens refere-se à vida. A dos talentos refere-se à obra, né? Pois aquele que tinha talentos desenvolveu ou multiplicou os seus talentos. Né? Então, assim também, nós precisamos, irmãos, glorificar, honrando o nosso ministério, servindo a Ele. Então, você vê que está uma escala de cobrança. Né? A cobrança vai aumentar agora em Colossenses 4. Colossenses 4, capítulo 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste o Senhor, para o cumprir-se. Veja que Arquipo aqui, ele, de certa forma, foi cobrado por Paulo. Também dizia Arquipo, né? Atenta para o ministério, né? Que recebeste o Senhor, para o cumprir-se. Trocando em miúdos, Arquipos, cumpra o seu ministério. Na versão nova, a versão internacional, ela traz a seguinte forma: Arquipes, cumpre cabalmente o teu ministério. Que é cabalmente? E completamente. O Senhor nos deu um ministério para ser completado, irmãos. Paulo completou o seu ministério. Então, o que o Senhor nos deu é para ser também completado. Como é completado? Quando ele é honrado, exercido. Então, nós podemos exercer o nosso ministério como? Com vida da igreja, irmãos. Vivendo a vida da igreja, servindo ao Senhor. Quando o Senhor nos apresentar alguém, pregar o Evangelho, apresentar alguém necessitado, orar pela pessoa, nas pequenas práticas, nós podemos assim cumprir também, ou cumprimos assim o nosso ministério. Mas veja, ninguém na vida da igreja lhe cobra. Alguém lhe cobrou, alguém diz: mãe, Renan, faça isso e faça aquilo, você está errado nisso aqui, faça isso, né? Rapaz, que é isso? Deixa de ser irresponsável, né? Alguém já disse isso para você, não serviço a Deus? Alguém disse a você: rapaz, você é irresponsável quando serve a Deus. Você serve de forma relaxada. Alguém já lhe disse isso, te cobrou dessa forma? Não, né, irmãos? Ninguém nos cobra assim, porque é o Senhor quem nos cobra. Mas, entretanto, irmãos, Paulo aqui, ele deu uma lembrança a Arquipo, dizer: Arquipo, cumpre teu ministério cabalmente. Então, hoje, podemos dizer para nós mesmos, dizer para mim, né, Renan, cumpra seu ministério cabalmente. Diga para si mesmo: cumpra. Quero cumprir seu ministério cabalmente. Por isso, irmão, de fato, ele tem nos habilitado. Já tem nos dado as condições necessárias. Você tem Cristo e tem o Espírito e temos também a palavra. Temos o falar e temos a direção. Nós temos todas as ferramentas que Ele tem nos dado. E muito mais. Tem as oportunidades, que tem que ser o seu dia a dia, que as oportunidades que o Senhor levantou para você ser mais ainda capacitado. A vida de um cristão, quando crê no Senhor, até a volta do Senhor e depois da volta do Senhor no reino, é de servir ao Senhor. Então temos que nos acostumar, irmãos, a servir ao Senhor com todo o coração e singeleza. Porque hoje nós servimos, de certa forma, ou não deveria, mas nos sentimos cansados, né? Mas entretanto o Senhor nos dá um descanso. Amém? Voltando para Hebreus. Capítulo 3 de novo. Mostra que o Senhor nos dá um descanso, né? Na continuação do versículo, do quem estava lendo, capítulo 3, versículo 3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Aqui ele está trazendo a comparação, dizendo que Cristo, na sua glória, é muito maior do que Moisés. Ou seja, o mistério do Novo Testamento, da Nova Aliança, é muito maior que o mistério da Velha Aliança. Pois ele diz que a casa é estabelecida por alguém, né? Mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. Ou seja, o mistério do Velho Testamento, da Nova Aliança, é estabelecido por alguém, né?
Mas Deus é quem estabeleceu todas as coisas, inclusive o ministério da Nova Aliança, dando superioridade a esse ministério. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Esse servo aqui, no original, quer dizer diaconia, serviço, ministério. Estou dizendo que o período da velha aliança, onde Moisés guiou o povo, era também um ministério da velha aliança, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Né? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Amém, irmãos? Se guardarmos firme até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Então, esse trecho aqui inicial, já compartilhei com os irmãos respeitados, nos habilitou para ser ministro da Nova Aliança. O trecho seguinte agora mostra algo interessante, pois ele termina fazendo assim, ó, a ousadia e a exultação da esperança, se guardarmos firmes a nossa confissão. Quando inicia o versículo 7, ele traz um contraponto. Ele diz assim, pois. Ele fala pois, ele está dizendo agora algo contrário. Algo que aconteceu contrário ao que se esperava. E esperava-se que o Velho Testamento, a Velha Aliança, o povo de Israel, guardasse firme a confissão, ou firme com fidelidade aquele que os resgatou do Egito e tinha a promessa da terra de Canaã para eles. Mas eles não ouviram a voz do Senhor e trataram tudo o que o Senhor fez e falou com incredulidade. O versículo 7 fala assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Entendem, irmãos? Esse descanso aqui, eu vou falar daqui para frente, daqui a pouco, é um descanso num plano superior. Para o povo de Israel era a terra de Canaã, mas para nós é um descanso superior. Todos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, não entraram no Egito. Não entraram em Canaã, pereceram onde? No deserto. Sendo assim, irmãos, todos eles foram julgados pelo Senhor e não entraram no descanso do Senhor, que era a promessa do Senhor. Nós, irmãos, hoje temos a promessa de descanso, que é o reino. Então nós hoje precisamos de fato, Senhor Jesus, crer no Senhor e na sua palavra. Vamos ver aqui, irmãos, o que causou o povo de Israel não conseguir entrar no descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça deve de vós perverso coração de credulidade. Como isso é forte, irmãos. Perverso é algo, irmãos, que é maquinado, algo que é preparado. Eles ficavam maquinando coisas para testar o Senhor, tentar o Senhor, através de acusações contra Moisés, ou do que Moisés fazia, ou que Moisés transmitia ao povo. Né? Então a gente vê assim, irmãos, que não podemos ter um coração incrédulo quanto ao falar que temos ouvido. Um coração incrédulo quanto a tudo que tem acontecido. Tem acontecido tantas coisas na nossa volta, não só coisas relacionadas a fatos que indiquem a volta do Senhor, mas também com a nossa vida. Muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas têm nos levado a perceber que o tempo é urgente e nos resta somente a Cristo buscar. Então, irmãos, precisamos retirar de nós todo o coração de incredulidade. Você crê que quando você ora para uma pessoa pode ser salva? Pode ser ajudada? Pode ser consolada? Quando você compartilha alguma coisa no grupo da igreja sobre algum ponto que você perdeu da mensagem, isso pode ajudar o irmão? Você crê que quando você compartilha algo, né, ali no grupo, né, por enquanto é no grupo, mas depois vai ser entre nós, né, pessoalmente, aquilo pode salvar alguém, né? Quando você liga para algum irmão e fala com ele, conversa com ele, aquilo traz ou faz que o irmão sinta-se confortado. Se você crê nisso, não faz isso, né? Crê nisso, né? Você de fato tem praticado o falar do Senhor. De fato tem sido aquele que tem ouvido e tem praticado.
Mas não só nesse aspecto, mas muitas outras coisas na nossa vida, né? A gente é incrédulo, né? Até mesmo com nossas próprias coisas. A gente começa a tentar coisas, né, por nosso querer, nossa vontade, conforme nossa capacidade. A gente vai tentando, sei lá, fazer muitas coisas que não é a vontade do Senhor. E isso, infelizmente, irmãos, vai gerar em nós um coração de incredulidade. Olha a continuação que fala, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade, irmãos, ela vai afastando-nos aos poucos do Senhor. Você vai aos poucos afastando da comunhão com o Senhor, do desfrute com o Senhor. Oh, Senhor Jesus amado. E isso, irmãos, de fato é muito triste, pois esse afastamento contínuo do Senhor vai gerar-nos não só um coração de incredulidade e distanciamento do Senhor, mas também vai nos levar a ser enganados pelo pecado. Versículo 13 fala, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso já é o fim do estágio. Mas tudo começa com a incredulidade. O Senhor tem misericórdia de nós e nos faça mais crer na sua palavra, crer no seu falar profético, crer na sua obra. Amém? Pois tem um descanso preparado para nós. É isso que fala no versículo capítulo 4, né? Ele fala assim, ó, temamos, pois, capítulo 4:1, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, precisa parecer que algum de vós tenha falhado, irmãos. Paulo já tinha esse temor para com os irmãos. Eu não posso dizer Paulo porque não se tem um consenso se Hebreus foi escrito por Paulo, mas o autor ele fala que havia um temor de que alguns falhem. Como é esse falhar aqui? Esse falhar aqui, irmãos, não é somente errar, mas é não completar a carreira. É não cumprir o ministério. Esses dois aspectos. Então, possa ser, como assim houve entre o povo de Israel, que alguns não consigam, irmãos, entrar no descanso, por ter falhado. Qual foi a origem da falha? Contextualizado, é a incredulidade. A incredulidade faz com que a gente não creia no falo do Senhor e não acredite que o Senhor tem algo superior quanto ao reino. Assim como o povo de Israel, ao passar 40 anos no deserto, não acreditaram que conseguiriam entrar em Canaã. Toda aquela geração pereceu. Então, a nossa geração pode ser uma geração de fato que crê no Senhor e na sua volta e se prepara para ela. Amém? Porque também nos foram anunciar as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ou seja, o povo de Israel não aproveitou aquilo que tinha ouvido, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Oh, se precisamos ouvir a palavra e acompanhar com a fé. Como a gente acompanha com a fé a palavra? Quando a gente pratica, irmãos. Só tem um jeito de acompanhar a palavra com fé praticando. É ouvir aquilo e fazer. Quando o Senhor dizia para eles seguirem através da nuvem, eu seguia aquele caminho, eles deveriam crer que o Senhor é superior em todas as coisas. Crer, irmãos, que o Senhor é superior em todas as coisas. Um momento difícil como esse, né? Às vezes a gente não crê que o Senhor possa nos suprir em todas as coisas, né? Mas precisamos crer, irmãos. Oh, Senhor Jesus amado, na hora de crer a gente teme, né? Na hora de crer a gente tem medo, procura saídas. Na hora de crer a gente pensa que o Senhor não vai nos suprir, né? Não porque o Senhor nos abandonou, mas porque a gente de fato, irmãos, tem esse receio, porque a gente ainda é muito terreno, né? Então a gente não crê que o Senhor vai nos suprir em todas as coisas, né? Senhor Jesus, então a fé, irmãos, ela é acompanhada pela prática. A prática é o exercício da fé. A prática da palavra é o exercício da fé. Então possamos exercitar a fé nesse aspecto. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Aqui ele refere-se à criação, né? Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, em 6 dias. No sétimo dia ele descansou. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, porém, que resta entrar em alguns nele e que, por causa de desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as obras, boas obras. Então eles receberam
promessa do descanso, mas não entraram pela desobediência. Nós hoje, irmãos, podemos entrar no descanso pela obediência à palavra do Senhor. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor Jesus amado. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro descanso. Ou seja, já tinha uma promessa de um descanso superior até mesmo para Israel que tinha Canaã. Na época de Josué, eles já estavam dentro de Canaã e conquistando a terra, né, de Canaã. Então, isso já tinha uma promessa para ele de um novo descanso, de um outro descanso, que não era somente a terra, mas era justamente a promessa do reino. Louvado seja o Senhor. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você está cansado, irmãos? Você está cansado de tantas coisas, de tanta má notícia, de tantos problemas, de dificuldade, de doença, de dores, de aflição, de mágoas na alma? Está na hora, irmãos, de você sentir-se consolado. Pois Deus fala para nós que resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você, resta um repouso para mim. Oh, Senhor Jesus, irmãos, podemos desfrutar hoje do antegozo, de um pouquinho desse repouso, ao voltarmos ao Senhor em comunhão com Ele. Quando você se volta ao Senhor para orar, irmãos, você se sente tranquilo, aliviado. Sabe por quê? Porque você sente um pouquinho, só um pouquinho, irmãos, desse repouso. Só um pouquinho de nada dele causa essa sensação tão boa em você, de paz e tranquilidade. Por isso, irmão, desfrute do Senhor. Tenha comunhão com Ele, para provar do repouso do Senhor. Senhor Jesus amado, como será especial, irmãos, esse momento de repouso, quando estivermos de fato com o Senhor em manifestação. Mas prove hoje do repouso, do gozo do repouso hoje. Por esse repouso, irmãos, trará para nós muita paz e tranquilidade, ou seja, trará graça mediante a dificuldade. Oh, Senhor Jesus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem foi que entrou no descanso de Deus? Jesus. Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Agora o ponto forte dessa palavra está aqui, irmãos, porque a palavra de Deus é viva. A palavra que conduziu o povo de Israel no deserto é viva. A palavra que nos conduz hoje no Ministério Nova Aliança também é viva, irmãos. Creia nela. Não seja incrédulo essa palavra, mas creia e pratique, irmãos. Porque ele é mais eficaz do que... é viva e eficaz, aliás. E mais cortante do que espada dos gumes. Quando ele fala cortante, irmãos, ele separa, né? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, irmãos, ela traz discernimento. Todas as analogias que ele faz aqui, a dividir alma e espírito, juntas e medulas, é discernimento. Quando temos a palavra constituída em nós, pela obediência a ela, temos discernimento da vontade do Senhor. E assim podemos praticá-la. Por isso, irmão, não podemos fraquejar quanto ao desfruto da palavra, que também nos traz a comunhão com o Senhor, pois ela nos traz discernimento. Se temos ouvido a falar do Senhor e temos praticado, nós temos de fato tornado a palavra eficaz, e ela tem sido forte o suficiente para poder penetrar além de nós e dividir alma e espírito. Veja que está uma separação alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O que você pensa em relação às suas decisões? O que você pensa em relação ao que você quer fazer? O que você deixou de fazer? O que deixará de fazer? O que você pensa sobre todas as coisas da sua vida? É colocado sob o crivo da palavra, sobre a espada da palavra que divide a intenção do coração? Porque quando você pensa, tem um propósito embutido no seu coração, que só você e Deus sabe, mas você muitas vezes não quer se separar desse propósito. Você precisa passar pela espada da palavra para ver se seu propósito está do lado da vontade do Senhor. Pois se estiver do lado da vontade do Senhor, ela vai permanecer. E você vai poder fazer ou não fazer. Mas se ela não tiver, a espada vai separar. Você olha, isso aqui não sou eu.
Isso aqui não é meu, isso aqui é seu. Isso aqui é pensamento incrédulo. Isso daqui é o meu. Por isso precisamos termos essa consideração com a palavra do Senhor. Então ela apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, queremos amar Tua palavra ainda mais, Senhor. Amar Tua palavra com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Ó Senhor Jesus amado. Então, irmãos, ainda é um descanso para mim e para você. Ainda é um descanso para todo o povo de Deus. Que possamos ouvir-se falar e praticar, irmãos. Lembre-se, né? Deus me habilitou para ser um ministro da nova aliança. E o ministro da nova aliança, ele, para recapitular, irmãos, ele não é treinado, irmãos, somente, ele não é treinado em sala de aulas, mas não vive prático conforme a experiência que o Senhor teve com os discípulos. Bem como, irmãos, ele é uma pessoa que exercita o seu espírito, que é essencial a exercitar o espírito, né? Também uma pessoa que ama a palavra para dividir alma e espírito, dividir propósito no nosso coração. O ministro da Nova Aliança, irmãos, ele segue esse único ministério. Não um ministério baseado em homens ou um ministério baseado em propósitos humanos e nem um ministério proveniente de homem algum, mas proveniente do próprio Senhor. Amém? Então esse ministério que o ministro da Nova Aliança ele segue, que foi habilitado, ele tem um propósito que é edificar. Então ele também tem um propósito de edificar o corpo de Cristo. Amém? E para esses que seguem nessa linha, ainda o Senhor tem preparado um descanso. Mas para que isso ocorra, não podemos seguir o exemplo de Israel, que agiu com incredulidade em relação à palavra do Senhor. Mas precisamos ser hoje obedientes, trazendo a fé à palavra através da prática. Amém? Então há um descanso para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Eu vou orar agora e vocês, após isso, podem compartilhar entre todos no grupo. Louvado seja o Senhor. Os irmãos ainda que mandaram um vídeo poderão agora compartilhar após essa palavra. Senhor, muito obrigado por esse falar, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nos dá um coração de credulidade. Queremos crer naquilo que o Senhor falou para nós, tem falado para nós, através da prática. Nós carecemos de prática, Senhor. Muitas vezes temos até mesmo conhecimento, até sabemos o que muitas vezes se trata alguns assuntos doutrinários. Entretanto, Senhor, carecemos de prática, pois a prática, Senhor, que nos faz crescer em vida, que nos faz tornar filho maduro, que nos faz exercitar o Espírito, a prática também nos leva a edificar o corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ser um ministro de fato e direito. Ministro que de fato tornou-se ministro porque era o Senhor, mas também tem sido aquele que exerce o seu ministério. Não queremos, Senhor, Senhor, falhar. Não queremos, Senhor, não entrar em descanso. Nós queremos desfrutar de descanso hoje e entrar perpetuamente, Senhor, na Tua volta. Senhor, tem misericórdia de nós, de cada irmão, supra cada um a sua necessidade. O Senhor conhece as nossas carências, conhece as nossas debilidades. Senhor, cuida dos irmãos no lado espiritual, na busca pela palavra, a ouvir os hinos, a orar. Também guarda os irmãos, Senhor, na sua alma, guarda os seus pensamentos, guarda aqueles que estão pensativos, livre de ansiedades, depressão. Senhor Jesus, guarda os irmãos também que estão doentes no corpo, aqueles que não estão doentes, guarda a saúde, mantém saudável para poder estar te buscando e concluir seus afazeres do dia a dia, Senhor. Senhor, nossa vida está nas Tuas mãos, não está nas nossas mãos, Senhor, está nas Tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, né, pela palavra do alimento diário. Eu pude ganhar muito, né, essa semana com relação à questão da incredulidade. Senhor Jesus. Irmãos, assim, quando a gente estava desfrutando aqui em casa, né, eu pude perceber, assim, o quanto às vezes eu ainda sou muito incrédula, né? Às vezes o Senhor está falando certas coisas e eu ainda fico arrazoando aqui nos meus pensamentos. Senhor Jesus. Mas a gente precisa ver, né, que a palavra do Senhor ela é a verdade, né?
O Senhor diz, né, lá no Evangelho, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, a gente precisa realmente crer nessa palavra. Muitas vezes a gente crê, outras não, né? Às vezes a gente se parece muito com o povo de Israel, né? Quando estava ali no deserto. O Senhor fazendo aquelas maravilhas, né? Suprindo as necessidades deles, né? Fazendo tantos prodígios ali, milagres, né? E ainda assim o povo ali, né? Endurecia o coração, era rebelde ao Senhor, ao Senhor Jesus. Né? E por isso, irmãos, eles tombaram ali naquele deserto a maioria, né? Só Caleb e Josué que entraram na boa terra, no descanso do Senhor. Então, irmãos, se a gente quer reinar com o Senhor, hoje nós precisamos ser como Caleb e Josué, né? Aqueles que realmente creem na palavra do Senhor, né? E as praticam. Ó Senhor Jesus, muitas vezes o Senhor está falando e a gente ainda duvida, irmãos. Senhor Jesus, que possamos ser como Davi, né? Tá orando ao Senhor. Senhor, me dê um coração puro, né? Um coração de credulidade, né? E não de incredulidade. Ó Senhor Jesus, que a gente possa realmente, irmão, receber a palavra do Senhor, né? No nosso espírito, crendo, né? Que todas as promessas que o Senhor falou, Ele cumprirá, né? Ó Senhor Jesus, nós só precisamos crer. Quando nós cremos, nós praticamos essa palavra. Senhor Jesus, possamos realmente, irmãos, nos arrepender, né? Ter um viver de realidade diante do Senhor, né? Tá praticando aquilo que o Senhor tem nos falado. É uma das coisas assim que eu tenho percebido muito, né, durante essa pandemia, é que o Senhor, irmãos, ele tem tocado sempre na mesma tecla, né? Para nós desfrutarmos da palavra, para nós estarmos praticando, nos alimentando dessa palavra. Ó Senhor Jesus. E se o Senhor está repetindo isso, irmãos, é porque é a nossa necessidade e é porque nós não estamos praticando isso. Por isso ele está falando. É como a gente fala com uma criança teimosa, né? A gente diz, faça isso, várias vezes e muitas vezes ela não faz. Então, muitas vezes nós somos como crianças, né? Teimosas. O Senhor está falando e a gente teima em não fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, né? Que diante dessa palavra nós possamos ter um novo começo com o Senhor, nos arrepender, né? Ter um viver realmente que agrade ao Senhor, um viver fiel, né? O Alimento Diário está dizendo que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, né? Nós fomos chamados pelo Senhor, né? Nós fomos introduzidos, irmãos, no Senhor. Então, realmente, nós precisamos valorizar isso. A vida da igreja é algo indescritível, né? Quantos irmãos estão por aí nossos que não têm essa palavra, né? Não tem essa revelação, né? Eu fico impressionada, né? No sábado, quando o irmão vai dar aquela palavra sobre o Salmo 23. Irmão, ele já deu várias mensagens e ainda não terminou um salmo daquele que não é tão grande, né? É pequeno. Mas assim, o irmão tem tanta revelação que eu fico impressionada. E nós temos isso, e nós precisamos valorizar o falar dos profetas. Ó Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor realmente, né, encontre caminho em cada um de nós, possamos praticar essa palavra, ter um viver de realidade para reinarmos com o Senhor. Ó Senhor Jesus.